Você já ficou diante de uma vasta cordilheira, suas montanhas se estendendo até as nuvens, aparentemente intransponíveis e imóveis? Essa imagem poderosa e inspiradora fala à magnitude dos desafios que frequentemente enfrentamos na vida. No entanto, é diante de obstáculos tão imponentes que nossa fé é chamada a se elevar, a crer no Deus do impossível. Assim como um alpinista mira o cume, sabendo que a jornada estará repleta de desafios, nós também somos chamados a fixar nossos olhos nas promessas de Deus, confiando nele para guiar nossos passos através do aparentemente impossível. Hoje, vou compartilhar como podemos caminhar pela fé, não pela visão, e crer em Deus para o impossível. E lembre-se, meus queridos amigos, também vou fazer uma oração poderosa com vocês em nome de Jesus. Então, assistam até o fim e abram seus corações para receber as bênçãos desta oração. Um dos meus versículos favoritos da Bíblia, Isaías 40:31, nos lembra: Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta promessa nos encoraja a colocar nossa confiança em Deus. Ele nos equipa com força, resistência e perseverança, além de nossas capacidades naturais, permitindo-nos confrontar o que parece insuperável com confiança e paz. Agora, imaginem estar à beira de um vasto campo, coberto por uma espessa névoa na manhã cedo. O caminho à frente não é visível, o destino é desconhecido, mas há uma segurança inexplicável de que além da névoa, há beleza e realização. Este cenário espelha nossa jornada de fé, uma jornada para o invisível, guiada pela promessa de algo maior à frente. Assim como a névoa eventualmente se dissipa para revelar o caminho, a fé ilumina nossos passos, mesmo quando o fim não está à vista. Caminhar pela fé e não pela visão, como o apóstolo Paulo nos encoraja em 2 Coríntios 5:7, é um princípio fundamental para todo crente. Essa jornada requer uma crença firme na soberania de Deus e em seus bons planos para nossas vidas, mesmo quando nossos olhos físicos não podem ver sua obra. Trata-se de confiar no caráter de Deus e na verdade de sua palavra, apesar das circunstâncias ou desafios que possamos enfrentar. A história de Abraão, chamado a deixar seu país sem saber para onde estava indo, conforme registrado em Hebreus 11:8-10, serve como um poderoso testemunho desta jornada invisível de fé. A Escritura diz que, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado a sair para o lugar que receberia como herança. E ele saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como se estivesse em país estrangeiro, morando em tendas com Isaque e Jacó, os coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava pela cidade que tem fundamentos, cujo construtor e artífice é Deus. A obediência de Abraão, impulsionada pela sua fé nas promessas de Deus, mostra a essência de caminhar pela fé. Trata-se de tomar decisões com base na convicção da fidelidade de Deus, não em nossa compreensão ou percepção da situação. Isso me faz lembrar do momento em que eu deixei meu emprego, mantendo a fé de que Deus realmente resolveria tudo para o meu bem, apesar de estar incerto do rumo futuro. E a Deus toda a glória, pois Ele trabalhou de maneira ainda melhor do que eu poderia imaginar. Meus amigos, tudo o que precisamos é ter fé em Deus. Ele é fiel, verdadeiramente é. A fé, por sua própria natureza, envolve confiar no tempo de Deus. É semelhante a um agricultor que planta sementes e espera que elas cresçam, entendendo que o processo leva tempo. Tiago 5:7 nos insta a ser pacientes e firmes, pois a vinda do Senhor está próxima. Assim como o agricultor confia no trabalho invisível sob o solo, somos chamados a confiar no trabalho invisível de Deus em nossas vidas. E sim, esta jornada não está isenta de seus desafios. Dúvidas e medos podem surgir, obscurecendo nossa visão e abalando nossa confiança. No entanto, a história de Pedro caminhando sobre as águas em direção a Jesus, encontrada em Mateus 14:29-31, nos lembra que manter os olhos fixos em Jesus é fundamental para superar esses obstáculos. Os passos iniciais de Pedro foram marcados pela fé,
mas foi quando ele desviou seu foco para o vento e as ondas que o medo tomou conta e ele começou a afundar. No entanto, em nossos momentos de dúvida, a graça de Deus é abundante. Em Marcos 9:24, o pai que clamou a Jesus dizendo: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Exemplifica a resposta compassiva de nosso Salvador às nossas fraquezas. E Deus é tão misericordioso que não nos repreende por nossas dúvidas, mas nos encontra com compreensão e misericórdia, fortalecendo nossa fé. O cerne de caminhar pela fé também é encontrado na persistência da oração. A parábola da viúva persistente em Lucas 18:1-8 nos encoraja a apresentar continuamente nossos pedidos a Deus, confiando que Ele nos ouve e responderá no tempo perfeito. Meus amigos, nossas orações persistentes são um testemunho de nossa fé no caráter de Deus e em suas promessas. Viver pela fé requer uma entrega diária de nossos planos e desejos à vontade de Deus. É uma declaração de que confiamos no plano de Deus para nossas vidas mais do que nos nossos próprios. Provérbios 3:5-6 nos aconselha a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não depender do nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, submeter-nos a Ele, e Ele tornará os nossos caminhos retos. Esta jornada invisível da fé é também uma jornada de transformação. Romanos 12:2 nos chama a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossas mentes. À medida que caminhamos pela fé, nossas perspectivas, prioridades e desejos começam a se alinhar mais estreitamente com a vontade de Deus para nossas vidas. Caminhar pela fé é um chamado para a ação. Não é meramente um estado passivo de espírito, mas um engajamento ativo com o mundo. Através da lente das promessas de Deus, como Tiago 2,17 nos lembra, a fé por si só, se não tiver obras, está morta. Nossas ações impulsionadas pela fé são a evidência de nossa crença em Deus e em seu poder para fazer o impossível. Vamos refletir sobre a beleza da jornada invisível da fé a qual somos chamados a embarcar. É uma jornada que requer confiança, paciência e entrega, mas promete crescimento, transformação e uma intimidade mais profunda com Deus. Meus amigos, vocês estão prontos para abraçar esta jornada, para caminhar pela fé e não pela visão, e para crer em Deus para o impossível? Agora vamos analisar o triunfo da fé sobre o medo nos momentos silenciosos. Antes do amanhecer, quando o mundo está quieto e a escuridão persiste, há a promessa de um novo dia. Este momento, equilibrado na beira da luz e da sombra, simboliza o campo de batalha entre nossa fé e nosso medo. É aqui, na antecipação do desconhecido, que nossa fé é chamada a superar nossos medos, a trazer a luz da promessa de Deus para nossas vidas. Vamos explorar como a fé triunfa sobre o medo, não negando a realidade de nossas circunstâncias, mas ancorando-nos na verdade de quem Deus é e suas promessas para nós. Essa vitória da fé traz paz, coragem e determinação para seguir adiante, mesmo diante dos maiores desafios da vida. O medo é uma experiência humana comum, mas é enfrentando nossos medos que nossa fé é testada e fortalecida. Isaías 41:10 oferece um poderoso antídoto para o medo com a garantia de Deus, lembrando-nos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta promessa não é apenas um chamado à coragem, mas uma declaração da presença duradoura e do apoio de Deus em nossas vidas. O triunfo da fé sobre o medo é vividamente ilustrado na vida de Davi, especialmente em seu encontro com Golias. Armado com fé em Deus, em vez de armas físicas, Davi enfrentou um gigante que havia paralisado um exército inteiro com medo. Sua declaração a Golias em 1 Samuel 17:45, onde ele diz: Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, como um testemunho da fonte de sua coragem e força. A vitória de Davi é um lembrete poderoso de que com Deus nenhum adversário é tão assustador, nenhum desafio tão grande. Diante de desafios que se erguem grandes diante de nós, sejam preocupações de saúde, instabilidade financeira, relacionamentos tensos ou lutas internas,
É fácil sentir-se sobrecarregado e derrotado. No entanto, é precisamente nesses momentos que a magnitude do poder e do amor de Deus é mais vividamente exibida. Não há situação tão terrível que Deus não possa reverter. As Escrituras nos lembram em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta promessa nos assegura que nosso Deus, cuja grandeza não conhece limites, está sempre trabalhando em nossas vidas, transformando nossos testes em triunfos e nossos medos em fé. Portanto, mantenhamos firmemente nossa confiança nele, sabendo que nenhum desafio que enfrentamos pode superar a soberania e o poder de nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É o Criador dos céus e da terra, que comanda o vento e as ondas, que traz vida da morte e que promete fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Nosso Deus é maior do que qualquer adversidade que enfrentamos, e em suas mãos, o que parece ser nosso maior desafio pode se tornar nosso maior testemunho. Então, meus amigos, enfrentemos nossos desafios com fé, não em nossa própria força, mas no poder de Deus que está conosco. Confiamos nele para fornecer, curar, restaurar e nos guiar por meio de cada tempestade. Nossos desafios podem ser significativos, mas nosso Deus é maior, e nele encontramos a vitória. Sejam encorajados e mantenham firme a sua fé, pois com Deus todas as coisas são possíveis. Agora, entendam que a fé não ignorar a presença do medo, mas escolhe focar no poder e nas promessas de Deus. Em vez disso, é uma decisão deliberada confiar na palavra de Deus sobre nossos sentimentos ou circunstâncias. Uma das chaves para triunfar sobre o medo é a renovação de nossas mentes por meio da palavra de Deus. Romanos 12:4-2 nos encoraja a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação de nossa mente. Essa transformação é essencial para mudar nosso foco do medo para a fé, da dúvida para a confiança e da turbulência para a paz. A oração é nossa linha de vida na batalha contra o medo. É por meio da oração que comunicamos nossos medos a Deus e recebemos sua paz em retorno. Filipenses 4:6-7 nos instrui a não ficarmos ansiosos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará nossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus. A fé também nos capacita a correr riscos pelo reino de Deus. Ela nos inspira a entrar em nosso chamado, a buscar sonhos dados por Deus e a se envolver em atos de serviço e amor, apesar dos riscos e medos associados. Passos de fé inspirados pelo amor e obediência a Deus demonstram nossa confiança nele e nosso compromisso com seus propósitos. Vivendo uma vida de fé em vez de medo, nos tornamos faróis de esperança e luz em um mundo frequentemente dominado pela escuridão e desespero. Nossa jornada de fé, marcada pela confiança nas promessas de Deus, torna-se um testemunho da bondade e fidelidade de Deus, inspirando outros a buscá-lo. Ao abraçarmos a fé em vez do medo, descobrimos uma paz profunda que vem de confiar na soberania de Deus. Essa paz nos permite enfrentar as incertezas da vida com confiança, sabendo que nosso Deus é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Meus queridos amigos, vamos nos comprometer a caminhar pela fé, acreditando em Deus para o impossível e confiando nele para transformar nossos medos em triunfos. Enquanto viajamos juntos, vamos nos apegar à promessa de que com Deus todas as coisas são possíveis e deixemos que o triunfo da fé defina nossas vidas. Agora vamos direcionar nossa atenção para testemunhar o impossível. Há uma alegria profunda em testemunhar a fé se tornar em ação, em permanecer firme nas promessas de Deus e em observar o impossível se tornar quando falamos sobre acreditar em Deus para o impossível. Nos apoiamos na fundação da fé que Abraão estabeleceu quando acreditou na promessa de Deus de ter um filho em sua velhice. Romanos 4:20 e 21 nos diz que ele não vacilou diante da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus
e estando totalmente convencido de que o que ele havia prometido, ele também era capaz de cumprir. A fé inabalável de Abraão diante da impossibilidade humana é um farol para nós, demonstrando que as promessas de Deus ultrapassam nossa compreensão e limitações. Testemunhar o impossível requer um engajamento ativo com a nossa fé. Não se trata apenas de esperar ou desejar, mas de viver em um estado de expectativa, onde nossas ações estão alinhadas com nossas crenças. A queda das muralhas de Jericó em Josué 6 é um testemunho da fé em ação. Marchar ao redor da cidade por 7 dias não enfraqueceu as muralhas pelos padrões humanos, mas foi a obediência e a fé no comando de Deus que levaram ao colapso miraculoso das defesas formidáveis da cidade. Acreditar no impossível também nos desafia a redefinir nossa percepção do que é possível. Os milagres de Jesus, desde transformar água em vinho em Caná até alimentar os 5.000, não foram apenas demonstrações de seu poder divino, mas convites para expandir nossa compreensão do que Deus pode fazer. João 2:1 observa que o milagre em Caná manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Cada milagre que Jesus realizou foi uma oportunidade para aqueles ao seu redor testemunharem o aparentemente impossível, tornando-se possível através da fé. A fé que acredita no impossível também é caracterizada pela perseverança. A história de Ana, em 1 Samuel 1, nos mostra que a fé persistente, combinada com orações sinceras, move o coração de Deus. Apesar de anos de esterilidade e da dor de desejos não realizados, Ana continuou a orar e acreditar em Deus para ter um filho. Sua perseverança foi recompensada com o nascimento de Samuel, uma figura crucial na história de Israel. Abraçar o impossível frequentemente envolve sair da nossa zona de conforto. Testemunhar o impossível às vezes requer que assumamos riscos, indo além do que é familiar e seguro. Acreditar em Deus para o impossível também fomenta um coração de gratidão, reconhecendo que cada avanço, cada provisão milagrosa e cada instância de cura é um presente de Deus, cultivando um espírito de gratidão. Os 10 leprosos curados por Jesus, com apenas um retornando para agradecer, conforme narrado em Lucas 17, 12 e 19, destacam a importância de reconhecer a mão de Deus trabalhando em nossas vidas. Essa jornada de fé resulta em uma compreensão mais profunda e um relacionamento com Deus. Testemunhar o impossível não apenas fortalece nossa fé, mas nos aproxima do coração de Deus. É nestes momentos de intervenção divina que realmente compreendemos a profundidade do seu amor por nós, o seu poder e o seu desejo de estar envolvido em cada aspecto de nossas vidas. Deixe-me compartilhar rapidamente isso com você. Há vários anos, minha esposa e eu fomos vítimas de um assalto a carro, onde as janelas foram quebradas e perdemos documentos importantes, incluindo cartões bancários, identificação e mais. No momento, recuperar nossos itens roubados parecia além da possibilidade. No entanto, nos voltamos para a oração, firmes em nossa fé de que recuperaríamos o que havia sido perdido. Milagrosamente, ainda naquele mesmo dia, um amigo ligou para nos informar que nossos documentos haviam sido encontrados intactos e estavam nos aguardando na delegacia. Quem mais poderia ser senão Deus? Como mais nossos documentos, inclusive cartões bancários, poderiam ter sido devolvidos com segurança às nossas mãos. Meus amigos, que isso sirva como um testemunho de que com Deus todas as coisas são verdadeiramente possíveis. Ao refletirmos sobre acreditar em Deus para o impossível, sejamos encorajados pelos inúmeros testemunhos de fé encontrados nas Escrituras e ecoados nas vidas dos crentes ao longo da história. Essas histórias não são apenas contos antigos, mas provas vivas do poder inalterável e da fidelidade de Deus. Portanto, mantenhamos firmemente a promessa de que com Deus todas as coisas são possíveis. Andemos pela fé, não pela visão, abraçando cada dia com a expectativa de testemunhar a mão de Deus agir de maneiras miraculosas, em nome de Jesus. Que você seja ricamente abençoado ao continuar confiando nele. Que sua fé continue crescendo à medida que você testemunha o impossível tornar-se possível em sua vida. Agora, a todos aqueles que ouvem a minha voz, vamos nos dirigir ao Senhor em oração.
Quero que você ore esta oração comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Oremos ao nosso gracioso e amoroso Deus. Pai celestial, Deus eterno, venho diante de Ti com um coração cheio de louvor e ação de graças, reconhecendo-Te como o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que comanda a manhã e estabelece a noite. Tu és o Deus para quem todas as coisas são possíveis, aquele que separou o Mar Vermelho, derrubou as muralhas de Jericó e ressuscitou Lázaro dos mortos. Tua grandeza é insondável e teu poder é incomparável. Agradeço-te, Senhor, por tua misericórdia infinita, graça e pelas inúmeras bênçãos que tens derramado em minha vida e na vida dos meus entes queridos. Obrigado pelo dom da salvação, pela garantia do teu amor e pela fé para acreditar no invisível. Senhor, sou grato por tuas provisões diárias e benefícios. Em tua presença encontro força e paz. Senhor misericordioso, peço-te perdão pelos meus pecados, pelos momentos em que andei pela visão e não pela fé, e pelos momentos em que duvidei de tuas promessas. Assim como me perdoaste, também perdoo aqueles que me prejudicaram, liberando qualquer amargura ou ressentimento. Declaro que meu coração foi libertado. Pai, neste momento, peço-te que fortaleças minha fé, que me ajudes a caminhar corajosamente no caminho que tenho diante de mim. Confiando em tua bondade e poder, declaro em nome de Jesus que nenhuma montanha de dúvida, medo ou incerteza pode resistir contra mim. Eu repreendo e amarro todo espírito de incredulidade e todo ataque do inimigo que busca desviar minha jornada de fé, em nome de Jesus. Amarro as forças das trevas que se levantam contra mim. Senhor, permita que o poder do teu Espírito Santo opere em mim e através de mim. Oro pelo teu toque de cura em minha vida e na vida dos meus entes queridos. Cura-nos de enfermidades físicas, feridas emocionais e lutas espirituais. Protege-nos dos ataques do inimigo, de todo o mal e de todas as formas de maldade. Peço uma cerca de proteção ao nosso redor para que possamos habitar em tua segurança e paz. Senhor, enquanto digo esta oração junto com todos os que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se humilha diante de ti neste momento. Concordamos em oração uns pelos outros, pedindo que derrames teu Espírito sobre nós, fortalecendo-nos para caminhar pela fé e não pela vista, para acreditar que contigo todas as coisas são possíveis e para ver teu reino se concretizar em nossas vidas. Juntos reivindicamos a vitória sobre cada desafio, declaramos cura sobre cada enfermidade e agradecemos pela proteção que somente tu podes proporcionar. Abençoa-nos, Pai, para sermos uma bênção para os outros. Que o testemunho de nossas vidas inspire fé nos corações ao nosso redor. Senhor, permite que teu Espírito Santo nos guie, nos console em tempos de necessidade e nos capacite a viver tua vontade a cada dia. Que teu reino venha e tua vontade seja feita na terra e em nossas vidas, assim como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você. Em nome de Jesus. Amém.